Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre litoral brasileiro, porém eu quero destacar, antes de começar, que este é um vídeo de resumo para um conteúdo de prova, etc e tal, para até para um vestibular, mas é um resumo do resumo do resumo, só para você lembrar de coisas que você provavelmente já viu previamente. Então vamos lá. Litoral brasileiro, vamos começar com o relevo, né? Bom, então as unidades de relevo submarino são o quê? Plataforma continental, que é a porção do fundo oceânico, o talude, que é uma inclinação que vem depois da plataforma continental e se estende até a planície abissal, a bacia oceânica, que tem grande profundidade, uma superfície relativamente plana, as ilhas, que são porções de pequenas terras, a fossa abissal, que é uma depressão oceânica extensa e profunda, e por fim a dorsal atlântica, que está entre a América e a Europa, em alguns momentos chegam a formar ilhas. Bom, o que é mais importante saber desse relevo? Que na fossa abissal, temos o quê? Petróleo, gás natural. Além disso, no relevo submarino, a gente tem a navegação de cabotagem. As marés. As marés? Não, ainda não. Peraí. Bom, ainda falando um pouquinho do relevo submarino. Por conta da divergência das placas tectônicas sul-americana e africana, fez emergir material magmático no Oceano Atlântico, em que o preenchimento formou uma cadeia montanhosa submersa, denominada dorsal mesoatlântica. Então, o que aconteceu? A placa sul-americana e a africana divergiram, estourou ali um material magmático, e aí formou-se a cadeia montanhosa dorsal mesoatlântica. Essa que você está verificando aí neste mapa, que está em cima aí da América do Sul, né? Tem não, essa é a dorsal norte atlântica, a dorsal mesoatlântica não está nesse mapa, mas enfim. Continuando. O litoral brasileiro, ele é, de forma geral, pouco recortado. Tem a presença de baías e enseadas, e no Atlântico temos a maior extensão. Certo. Marés. As marés são fenômenos de fluxo e refluxo periódico das águas do mar. Então, são movimentos da água que ocorrem em virtude da atração gravitacional. As marés sofrem influência da força gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra. Com isso, a gente tem o quê? Maré viva ou de cisígia e a maré morta ou de quadratura. A maré viva ou de cisígia, ela acontece nas luas nova e cheia. E a morta de quadratura acontece na lua minguante ou quarto minguante ou na lua crescente ou quarto crescente. Uma característica legal de lembrar é que maré de cisígia tem frentes frias, ela que carrega as frentes frias, e as ressacas, o fenômeno das ressacas das ondas. Uma coisa também boa de falar é que a maré de cisígia ou viva, ela é melhor para quem quer surfar, etc e tal. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Eu acredito que sim. É, isso mesmo. Mas enfim, vamos focar aqui, voltando. Então, relevo submarino, as marés, agora vamos falar de força de Coriolis. Vou tentar explicar de uma forma mais rápida e resumida. Bom, a força de Coriolis é uma força inercial que ocorre em sistemas de referência em rotação, como a Terra. Ela foi descrita pelo matemático e engenheiro francês Gaspard Gustave de Coriolis. Uma imagenzinha aqui. Beleza, como que isso funciona? Quando um objeto se move dentro de um sistema rotativo, por exemplo, a Terra, a força de Coriolis desvia a trajetória desse objeto. Esse desvio é sempre perpendicular à direção do movimento do objeto e ao eixo de rotação do sistema. A força de Coriolis tem várias aplicações práticas. Na meteorologia, que ajuda a entender os padrões de vento, que é o que a gente vai focar aqui, e a formação de ciclones e anticiclones. Na oceanografia, também exerce um papel fundamental, porque influencia as correntes oceânicas, e na engenharia é utilizada em medidores de vazão de fluidos. Compreender a força de Coriolis é importante para quê? Para prever fenômenos naturais e desenvolver tecnologias em diversas áreas, como a meteorologia e a engenharia. De uma forma muito resumida, é isso. Então, as massas de água em movimento resultam do regime de ventos da força de Coriolis, certo? Olha aqui o efeito de Coriolis. É a corrente da superfície e a corrente de fundo. Então, é um movimento das massas de água. E aí, isso tudo ocasiona nas correntes circulares, onde ocorre o equilíbrio da força de Coriolis e a gravidade. Correntes marítimas agora, meu povo, vamos. Tratam-se de massas de água que se deslocam. E como que essas correntes marítimas se formam? A partir de ventos provenientes da superfície da Terra. Fazem movimentos em direções contrárias, de acordo com o hemisfério em que está localizada. Então, por exemplo, se ela está no hemisfério norte, vai em sentido horário. No hemisfério sul, vai no sentido anti-horário. Tem características homogêneas, como temperatura, cor e salinidade, e é um fator importante na determinação do clima. Quais as principais correntes? Bom, a gente vai analisar duas classificações principais. Então, nós temos as correntes frias e secas e temos as correntes quentes e úmidas. As principais frias e secas são 4, tá? Grava aí. Eu não sei se nessa imagem eu coloquei. Não. Mas, ó, depois se você quiser dar uma anotada, vou falar agora. Tem a corrente fria e seca de Humboldt, que exerce influência na formação do deserto do Atacama. Tem a corrente Canárias, que ela forma o deserto do Saara. A de Benguela, que influencia na formação do deserto da Namíbia.
e a Falklands, que influencia na formação do deserto da Patagônia, na Argentina. Agora nós vamos para as correntes quentes e úmidas, que são apenas duas. Quente e úmida, quente e úmida. Golfo, que ameniza o inverno na Europa setentrional e evita que o Mar do Norte fique congelado. E agulhas contribui para a formação de ciclones no litoral africano. Então vamos repassar de novo. Nós temos as correntes frias e secas, que são Humboldt, Canárias, Benguela e Falklands. E temos duas que são quentes e úmidas, a de Golfo e agulhas. E no Brasilzão aqui, temos as correntes das Guianas e a corrente brasileira. A corrente da Guiana em direção ao Mar do Caribe e a brasileira a costa oriental e meridional. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem corrente da Guiana, corrente do Brasil e essas duas juntas formam a corrente sul-equatorial, tá bom? Bom, aproveitando agora que a gente vai falar de salinidade, vamos falar um pouquinho? Ó, o Brasil tem uma extensão latitudinal. O que isso quer dizer? Devido ao fato do Brasil ter uma extensão latitudinal, conforme o avanço para o norte, as águas se tornam mais quentes. Presta atenção nisso. Então, devido ao fato do Brasil ter uma extensão latitudinal, conforme eu avanço para o norte, as águas ficam mais quentinhas, logo a taxa de evaporação vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Porque pensa o seguinte, quando eu estou aquecendo, quando a temperatura é maior, eu tenho o quê? Maior evaporação. Portanto, quando eu avanço para o sul, devido à extensão latitudinal do território brasileiro, as águas ficam mais quentes, logo a taxa de evaporação aumenta. E o que aumenta? A taxa de salinidade também aumenta. Então, a taxa de salinidade vai aumentar quando eu avançar para o norte. E quando eu não estiver avançando para o norte, por exemplo, se eu estiver avançando para o sul, a taxa de salinidade vai fazer o quê? Diminuir, beleza? Bom, características do litoral brasileiro. Pouco recortado, então, como a gente viu, ele é maciço, caracterizado pela ausência de golfos e penínsulas, temperaturas elevadas. Quais as unidades de relevo que a gente está vendo aí? É o quê? Uma falésia. Falésia é um paredão escarpado, que resulta das ações de ondas do mar sobre as rochas. Ondas do mar sobre as rochas. E o tabuleiro? O tabuleiro é uma forma de relevo composta por baixos planaltos. E a barreira? Barreira é uma escarpa de tabuleiro, que é formada por rochas sedimentares. Por fim, aqui, tem mais duas coisas, dois tópicos para eu falar. Tem as zonas contíguas, e as E, e temos aqui um pouquinho das divisões do litoral brasileiro. Eu vou falar de uma forma muito resumida, tá bom? Ó, então, o que você precisa saber de mais essencial? No litoral norte, ou setentrional, temos a presença de mangues, principalmente no Maranhão. No litoral oriental, ou leste, nós temos a presença de falésias, recifes de corais e costas baixas. E no litoral sul, ou meridional, a gente tem o quê? Baixadas, restingas e costões. Isso é o que você deve saber de mais importante. Não estou dizendo que o resto não é importante, mas isso é o principal. E agora vamos ver a jurisdição das águas brasileiras. Bom, o mar territorial é uma faixa de águas costeiras que todo país tem direito a partir de sua faixa litorânea e alcança 12 milhas náuticas. Então são 22 quilômetros. É considerado parte do território soberano daquele estado, excetuados os acordos com estados vizinhos, cujas costas dizem menos de 24 milhas náuticas. E aí a gente tem o quê? A zona contígua, que dá ao estado controle de uma parte desse mar. E aí evita ou reprime infração à lei e regulamento aduaneiro. A ZE, a Zona Econômica Exclusiva, ela garante a soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais. Além disso, a ZE regulamenta a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marítimo. E a Amazônia Azul? A Amazônia Azul é um território que constitui a região da ZEE estendida, repleto de riquezas biológicas, minerais, uma analogia à Amazônia Verde no continente, que tem a sua riqueza ameaçada pela exploração predatória e por interesses internacionais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, gostado. E qualquer coisa, estou por aqui. Podem deixar aí qualquer dúvida ou algum adendo, alguma informação a mais nos comentários, o que vocês acharem do vídeo, etc e tal. Obrigada por ficarem até o final. Tchau, tchau!